Albedo, a supervisora dos guardiões da grande tumba de Nazarick, aqui é responsável por toda a administração geral e supervisão de todas as atividades feitas pelos guardiões de Andar, o que significa que ela está acima de todos os outros NPCs de Nazarick, né não? Além de que ela também é a irmã do meio. Sim, galera, ela possui duas irmãs, a gente já falou disso aqui no canal, mas pra quem não conhece, tá sabendo agora. Junto com as suas irmãs, ela foi criada por Tábula Smaragdna, mas até então a gente não sabe as verdadeiras dimensões do poder dela ou se ela poderia trair o próprio Ainz, não é mesmo? Você já pensou nisso, cara? Se ela pode trair o Ainz ou não? Nós temos aí uma clássica cena que nos deixa com uma pulga atrás da orelha, então vamos conferir tudo isso sobre Albedo e também desvendar alguns mistérios, falar sobre tudo o que rola por trás dela e saber se ela vai trair o Ainz ou não no final das contas, hein? Chega mais e bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, episódio 10 da segunda temporada, a gente teve uma surpresa, né? A Albedo mostrou pra gente um lado meio inesperado dela, onde ela mostrou meio que uma repugnância aí por causa da bandeira da guilda Ainz Oogon, que estava jogada no chão, no quarto do Ainz. Isso claramente ficou na mente de muita gente. Eu tenho certeza que depois disso você se perguntou o que poderia acontecer, se ela poderia de fato trair o Ainz em qualquer momento da história. E eu vou responder isso pra vocês aqui nesse vídeo, cara. Vou mostrar pra todos vocês também quem ela é e de fato um pouco da sua força brutal, né, cara? Assim como a força do seu like, que é maravilhosamente brutal e ajuda demais, cara. Eu agradeço demais vocês pelo like sempre, ajudando demais o canal, cara. Principalmente trazendo esse hype de Overlord sinistro pra dentro do YouTube. Por causa de vocês, que a gente tá sempre aqui trazendo mais conteúdo de Overlord, mais conteúdo de anime, que é bom demais. Então, valeu demais por isso, galera. Vocês são bravos. Mas agora, a gente sabe que a Albedo é exatamente apaixonada e muito apegada pelo Ainz, cara. Muitas vezes mostra pra gente algumas tendências até obsessivas quando se trata de certos assuntos. Ela sempre é competitiva pra caramba, ela compete pelo afeto do próprio Ainz e exibe explosões de ciúme sempre que alguém parece estar meio que se aproximando um pouquinho dele aí. No entanto, apesar disso tudo, cara, ela afirma que como governante supremo seria bizarro pro próprio Ainz ter apenas uma esposa, o que implica pra gente que ela também ficaria de boa se ele tivesse outras esposas, contanto que ela fosse a esposa preferida, a mais amada dele. E devido à sua natureza como uma sucubus e também ter sido programada pelo Ainz para poder se apaixonar por ele, a Albedo é meio que assertiva ao extremo, cara. Ela às vezes perde o controle de si mesmo em torno do Ainz. Chega ao ponto de, tipo, sempre subir em cima dele, sacou? Ir pra cima com toda a vontade possível. Sendo que é meio difícil de qualquer coisa acontecer ali, né, cara? Já que ele é um esqueletão, só tem osso. Mas enfim, entre todos os guardiões, ela é a que mais fala quando se trata de expressar as suas próprias opiniões. A Albedo denuncia abertamente qualquer declaração e ação que ela considere inadequada. Ela não tem problema nenhum com isso, ela simplesmente chega e fala. É aquela pessoa que não tem filtro da cabeça com a boca, ela fala se ela não gostar, sacou? Não tá errada, ela dá a opinião dela, expressa o que ela acha que os guardiões deveriam fazer ou não. E isso chega ao ponto até de às vezes considerar um aborrecimento de fato pro Ainz, cara. Mas como supervisora dos guardiões de Andar, ela é muito sensata, ela é uma pessoa de cabeça boa. Ela pode fazer julgamentos calmos e controlados e até mesmo o Ainz às vezes não pensa que ela poderia fazer. Ela leva as ordens dele como prioridade máxima e absoluta, punindo qualquer um, até mesmo o guardião de Andar que se atreveria a menosprezar, tá ligado? E não levar a sério qualquer coisa que o Ainz fala. Isso, inclusive, é um dos motivos que vocês vão entender mais ou menos, um pouco mais à frente, quando a gente falar aqui, do porquê que ela sentiu aquela repugnância e tal, porquê que ela olhou pra aquela bandeira e ficou meio que enojada, sacou? Vocês vão entender já já. Mas de acordo com o Ainz, cara, ele pode sentir que a Albedo nutre ódio e hostilidade pelos humanos. Até a gente consegue ver, né? Até porque ela chama os humanos de espécie inferior, cara. Ela pode facilmente perder o autocontrole, por exemplo, enlouquecendo se o Ainz for ferido. Mesmo que o ataque, na verdade, não vá ferir ele de fato, de forma alguma, ela fica muito emocionada com isso, assim, a ponto de colocar toda a sua raiva pra fora, principalmente se o Ainz for colocado em perigo mortal, cara, como uma situação de vida ou morte. Mano, aí sim, meu parceiro, ela simplesmente explode em todos os sentidos. Mas a história da Albedo em si é que a Albedo e suas duas irmãs foram criadas pelo Tábula Smaragdna e ela foi originalmente programada para preferir atividades
para maiores de 18 anos frequentemente. Pois é, a gente viu isso lá no primeiro episódio, e a gente sabe que o Momonga também alterou a personalidade dela, os status dela, ele mudou o ambiente para ela ficar simplesmente loucamente apaixonada por ele. Mas como guardiã supervisora, mais uma vez, ela tem que manter a mente onde cada guardião de andar tá o tempo todo, ela tem que saber tudo o que tá acontecendo. Ela também é um demônio que detém o título de posição mais alta de classificação da tumba de Nazarick. Pô, cara, isso não é pouca coisa. E ela mesmo se orgulha da sua posição, confrontando inclusive os inimigos como um ser superior, um ser confiante e digno, cara. Independente do quão brilhantes ou bravos seus inimigos sejam, ou se eles são considerados fortes. Mas jamais, jamais, ela nunca vai reconhecer ninguém como igual a ela, tá? Isso ocorre porque ela entende o significado da sua própria posição e a posição que lhe foi conferida. Suas habilidades condizem com o título de supervisora e guardiã de todos, como inteligência e habilidades de combate excepcionais, cara. Dito isso, ela não é onicompetente. Por exemplo, em Puro Juízo, o Demiurgus tá ali no destaque, né? Enquanto a Shallter é superior a ela na habilidade de luta 1v1. No entanto, ninguém em Nazarick pode rivalizar com a habilidade administrativa que a Albedo possui, que literalmente é a melhor. Agora, a Albedo foi originalmente planejada para ser um anjo da mais alta ordem, mas ela acabou com uma aparência muito distorcida depois de ser fundida com o monstro da Terra dos Sonhos e acabou se tornando a Sucubus. Por causa disso, a sua personalidade é igualmente distorcida, sendo impiedosa e muito cruel às vezes, astuta e selvagem também, podemos dizer. Tem aquela pitadinha de selvagem, né, cara? Que a gente sabe muito bem. Ela desespera seus inimigos e deleita com as suas mortes agonizantes, cara. Sua expressão usual parece simplesmente suprimir os impulsos que influem o coração dos outros, e uma máscara que existe para poder esconder o seu desejo de realizar atos implacáveis sobre os mais fracos. Mas isso só se aplicando, claro, àqueles que não são da tumba de Nazarick. Felizmente, para quem não serve a tumba de Nazarick, pode se confortar pelo fato da máscara dela ser muito resistente e não se quebrar com facilidade, cara. Ela se preocupa com os seus próprios deveres mais do que qualquer coisa, além das batalhas, né, cara? Porque ela tem de fato esse senso de ter que guiar os guardiões da grande tumba de Nazarick. E naturalmente, o fato dela ter ouvido em todos os lugares é uma coisa que traz muita informação para ela. Mas é completamente desnecessário a gente dizer, né? Já que, pô, isso é absurdo. Ela tem um anel que ela pode se teleportar para qualquer lugar e qualquer coisa que aconteça, ela fica sabendo. Fora isso, a gama de habilidades e poderes dela a deixa mais forte do que você pensa que ela é. Cara, a Albedo possui o maior poder defensivo entre todos os NPCs de Nazarick, especialmente quando ela está totalmente equipada com a sua armadura pessoal, a Hermes Trismegistus. A defesa da Albedo é virtualmente invencível, cara, e também é imune a variedades de doenças que possui. A Albedo possui uma habilidade especial que lhe permite transferir qualquer dano que ela sofra para sua armadura. Com essa habilidade ela pode até resistir a um feitiço de Super Tier Magic, cara, e permanecer ilesa. No entanto, tem uma fraqueza, né? Essa habilidade especial dela tem limite, ela só pode usar 3 vezes ao dia. Além disso, a peça da armadura que absorve o impacto se quebra, independente da sua capacidade de defesa. E assim que o limite for atingido, a Albedo perderia todas as partes externas da sua armadura e a sua defesa potencial de combate cairia drasticamente. Embora ela ainda possa compensar isso, mudando a sua verdadeira forma e assimilando-se às partes restantes da armadura para endurecer a sua própria carne e se tornar uma armadura do seu próprio corpo. Mas como guerreiro, a Albedo também possui habilidades físicas de alto nível, uma coisa absurda. Ela já mostrou pra gente várias vezes. Durante uma explosão de raiva por ciúme, inclusive, em relação a Shallter, a Albedo destruiu facilmente parte das fortalezas construídas pela Aura, que também abalou uma fortaleza inteira no processo. Ou então, um simples soco que a Albedo pode enviar a Azut, que estava na sua armadura de reforço voando a uma distância considerável, cara. Segundo ela mesma, parecia que ela socou um tofu. Tá ligado? O bagulho era durão, ela socou um tofu, molinho. E no incidente lá que ela tentou subir em cima do Ice, cara, era preciso um esforço combinado de Maré e vários assassinos, os 8 botas, para poder conter a Albedo, enquanto ela empunha a alabarda em combate ao enfrentar o portador do Powered Switch, usando uma metralhadora pesadíssima, meu parceiro. A Albedo também conhecida por ser capaz de redirecionar algumas dessas balas aí de volta para o seu inimigo, e é um contra-ataque muito forte, não apenas isso, como danificando a arma do oponente também. O dano da alabarda da Albedo também foi adicionado a isso, e combinando esses dois danos, cara, ela pode lidar com as suas habilidades de forma impecável também, muito forte, pode causar uma quantidade considerável de dano ao inimigo, tá? É bem roubado. E embora sua capacidade de audição seja aguçada o suficiente para ela detectar os sons de metal ou de lamentos de homens em fuga,
cara, a Albedo não consegue localizar certamente, né, com precisão aonde estão esses homens, aonde é a fonte do som que ela tá ouvindo. Ela precisa de contato visual para saber aonde está, ela precisa ver a pessoa. Mas isso é devido às suas faltas de níveis na classe de Ranger ou Rogue, mas ela possui uma destreza em combate. A Albedo tem entre os 3 melhores NPCs em termos de inteligência. Ela se destaca em assuntos internos e é responsável pela administração, como a gente já falou, especialmente durante a ausência do Ainz. Semelhante ao Ainz, a Albedo também pode acessar o sistema de administração de Nazarick para poder verificar a lealdade dos NPCs, verificar se a galera tá seguindo direitinho as ordens ali. E ela tem o próprio sistema de defesa também instalado dentro de Nazarick para ajudar a alertar sobre intrusos caso aconteça, e em seguida prender esses intrusos em armadilhas mágicas. De certa forma, ela tem a tarefa de posicionar soldados, construir a rede de defesa e verificar a manutenção dentro da própria tumba de Nazarick e qualquer coisa que diz respeito à própria sala do trono do Ainz. Além dela também possuir uma coisa que poucos sabem, um item mundial, o Ginnungagap, um item que Tábula Esmaradna deu para ela, deu para Albedo sem a permissão do resto dos membros da guilda. E o Ainz percebeu que ela tinha recebido pouco antes do jogo estar prestes a terminar, mas como já estava prestes a terminar, ele ia tirar dela para quê? Então ele deixou por ela, deixou escapar isso aí. A Ginnungagap pode ser usado para destruir grandes áreas, cara. É o item mundial mais poderoso contra objetos físicos, mas não é muito útil contra alvos individuais, né, cara? Esse item mundial é até capaz de mudar de forma. No entanto, ele é mais fraco do que certos itens de classe divina especializados. Ainda assim, esse item é bastante forte porque nunca foi destruído e nunca foi danificado nem nada, sofreu nenhum arranhão, sacou? Então a gente sabe que ele tem uma resistência absurda. Mas agora, meu querido Otaku Sinistro, a pergunta que não quer calar: a Albedo vai trair o Ainz ou não? Já que lá no episódio 10 da segunda temporada, a Albedo tá passando um tempo lá com aqueles bonecos do Ainz, feito de travesseiro, sacou? Pois é, mano, e quando o Ainz lhe ordena para que ela se prepare para salvar um humano, a feição dela muda, cara. Mais importante ainda, a câmera foca para onde ela tava olhando, uma faixa que nós acreditamos ser o símbolo do Grêmio arrancado da parede, atirado no chão, depois da gente ver uma faixa de fundo atrás dela, e aí mostra pra gente também, e a Albedo pareceu ter meio que uma repugnância às suas ordens, parece haver muita ênfase nessas bandeiras também no momento. Por isso rola uma grande questão, se passava exatamente naquela cena, se teria algo a ver com uma possível traição futura da Albedo. Bom, galera, a resposta para isso é bem simples. Na real, mesmo o humor dela mudando subitamente, quando o Ainz menciona que Tuari foi raptada, ela é rápida para ler a situação toda e sabe que o Ainz lhe daria ordens para se preparar para salvar aquela garota. Pois é, mano, uma humana, raça na qual ela despreza. Ela ainda tenta levantar uma objeção ali, se existe algum valor em salvar uma criatura inferior, como ela chama, né? E ela também fica chocada depois de saber que o Ainz prometeu a Tuari, que era uma criatura inferior, segundo a própria Albedo, a proteção sobre o seu grande nome, Ainz-Ooru-Gon. Pois é, meu querido, pega essa. Ela aceitou as ordens, mas podemos dizer que ela meio que ficou insatisfeita aí com essa parada. Mas o fato dela ter ficado meio bolada, fazer as caras, é por causa do Grêmio, cara. Por causa da antiga bandeira que era supostamente da guilda Ainz-Ooru-Gon. Por isso ela provavelmente não gosta desse nome. Porque ela também se refere aos outros seres supremos, cara, que abandonaram o Ainz. Ela odeia que o Momonga tenha mudado o seu próprio nome para o nome da sua guilda, que abandonou todos de Nazarick. Ela odeia porque não só abandonaram os NPCs, como também deixaram o Momonga sozinho. É por isso que a bandeira pendurada nas costas da bandeira da Ainz-Ooru-Gon era a bandeira do Momonga. E a que foi pisada era a da AOG, né, da Ainz-Ooru-Gon. Cara, Ainz é incrivelmente solitário, se vocês não sabem, mano. Isso não é mostrado absurdamente no anime. Mas pra quem leu a história sabe disso, que ele é um cara completamente, já fez muita coisa sozinho, mano. Então a Albedo criou meio que um grupo de elite a fim de procurar jogadores do Novo Mundo. Mas também tá implícito que ela criou um grupo pra poder matar os outros seres supremos se eles alguma vez aparecessem ali. Mas é implícito, tá? Nada disso foi explicado pra gente diretamente. Mas ainda assim a gente sabe que o Momonga ama muito seus camaradas, cara. Ele gosta dos amigos e queria ter todos os amigos ali na mesma situação com ele, sobre o servidor ter sido encerrado e tal. Apesar dele saber bastante da vida de cada um tinha sua vida pessoal fora do jogo. Ele também sabe que os amigos dele não trairiam, mas a Albedo, sendo um NPC, é incapaz de compreender tudo isso, cara. Galera, a temporada nova tá cada vez mais próxima de chegar, cara, e a gente tá aqui esperando muito pra que isso aconteça. Isso sempre fica na nossa mente, matutando dia
após dia, mas já já ela vai chegar, isso aí a gente pode ter certeza. E outra coisa que a gente pode ter certeza, cara, é que eu vou trazer aqui pra vocês uma análise fresquinha, mano, fresquinha mesmo, saiu do forno agora, mas pra isso vocês têm que estar inscritos aqui no canal, aperta aqui do lado, mano. Eu sei que a maioria já tá inscrita, né, mas sempre é bom avisar pra galera que tá chegando agora aqui e caiu de paraquedas, mano. Aperta aqui do lado e se inscreve. Você tem que fazer parte disso aqui com a gente. E lembrando, tem que ativar esse sininho, cara. Que o sininho ativado você não perde os vídeos novos que vão estar saindo aqui. Eu sempre mandando mais conteúdo pra vocês e vocês sempre vindo aqui assistir, consumir e trocar uma ideia braba com a gente, tá? Não esquece, o sininho ativado te ajuda a receber todas as notificações. Tamo junto sempre, galera. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Fui!